94 Live, e hoje a gente tem o privilégio de poder bater um papo com a Tamires Stewart. Vou confessar que eu cheguei no perfil dela através da indicação do menino Eric Risato. Ele mesmo aqui da 94 Live. Bons amigos, servem para a gente ter boa companhia, boas lembranças e boas indicações para que a gente evolua, cresça, tenha conhecimento. E hoje, aqui no Talk, a gente vai bater um papo com a Tamires. Bom, alguns tópicos, né? Para descrever brevemente a Tamires, ela é que vai se apresentar com propriedade. Amor próprio, feminismo, educação libertadora, ou que liberta, ou ela que vai me consertar se eu tiver falado também tudo errado. E, se eu não estou enganada, 33 primaveras por agora, Tamires, é isso mesmo? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Michele, tudo bem? É isso mesmo, 33, eu gosto de falar 33 invernos, né? Porque nasci no inverno, completei agora dia 18, sou canceriana, além de outras coisas. Eu sou educadora, eu trabalho na rede pública de ensino aqui de Divinópolis, eu sou professora na educação infantil e por isso educação libertadora, porque eu acredito que é possível sim a gente trabalhar, a gente começar desde muito cedo a deixarem que as pessoas, né, a permitir que as pessoas sejam elas mesmas e possibilitar que elas sejam elas e sem medo nenhum. Então eu acredito muito numa educação libertadora. Além disso, agora eu comecei há pouco tempo com o meu conteúdo, né, no Instagram. Eu mudei meu perfil, ele era um perfil pessoal comum e agora eu mudei para criador de conteúdo. Já era um movimento que eu vinha fazendo há um tempo, só não tinha dado esse nome ainda, porque o nome me gerava certa insegurança, um tipo de pressão. Mas aí resolvi fazer esse movimento de mudar para conseguir alcançar mais mulheres, né? E meu objetivo é fazer com que elas se sintam bem com o próprio corpo, assim como eu me sinto hoje. A minha trajetória é bem longa, a minha relação com o meu corpo já foi muito ruim, então hoje eu uso meu Instagram para encorajar outras mulheres a percorrerem esse caminho do amor próprio, que não é fácil, mas vale muito a pena. Tamires, e aí, interessante você falar a respeito do 33 invernos, né, por causa da data do seu nascimento. Por coincidência, eu estava lendo uma publicação do Marcos Vinícius. Ele fala muito a respeito da filosofia das culturas orientais que dedicavam justamente esse período do inverno, né? Que às vezes em outras regiões do mundo é um inverno mais rigoroso do que o nosso, para realmente se recolher, mas não necessariamente o recolher físico dentro de casa, porque do lado de fora tá frio e possa não ser um ambiente tão amistoso, mas o se recolher de olhar para si mesmo e buscar dentro de você quem você é, buscar a sua essência, buscar aquilo que você acredita. E coincidentemente a gente está tendo esse papo aqui na 94 Live nesse período do ano, e para abordar um assunto, abordar realmente uma vivência que, se a pessoa não parar para olhar o que ela realmente é e o que ela realmente deseja, as mulheres em especial, a gente fica presa, condicionada nesse mundo lá fora da visão do outro sempre, né, Tamires? Com certeza. Eu acho que esse ano, quando eu parei para pensar sobre o meu aniversário e mais um ciclo que se encerra e outro que se inicia, eu pensei muito sobre justamente isso que você traz, como o inverno é um momento propício para que a gente olhe para a gente, porque mesmo aqui no Brasil, onde a gente não tem um inverno rigoroso, é um momento que a gente sai menos de casa, que a gente se sente um pouco mais melancólico, e eu acho que essa melancolia, muitas vezes uma tristeza que vem, é uma oportunidade para a gente estar com a gente mesmo, né? No verão a gente está sempre rodeado de muita gente, e aí eu acho que o inverno ele possibilita que a gente faça esse caminho de volta para dentro, sabe? Eu acho que a gente, durante a vida, justamente pelas imposições externas, pelo contato com tudo que a sociedade impõe de padrão, a gente acaba se perdendo um pouco da gente mesmo. Então eu acho que esse momento, principalmente agora potencializado, né, pela pandemia, é um momento ótimo para a gente fazer esse caminho de volta para a gente mesmo. E você lembra mais ou menos há quanto tempo, ou o que motivou essa sua busca, esse seu movimento para olhar realmente para a essência da Tamires e buscar não fugir
dos padrões, porque a gente não quer que ninguém fuja de nada. A gente, na verdade, esse bate-papo, eu acredito que seja o seu intuito, fazer com que a pessoa volte para si, né? Se encontre. Exatamente. Eu lembro perfeitamente, como eu estava te falando antes, a minha relação com o meu corpo sempre foi muito problemática. É engraçado porque minha relação sempre foi ruim quando o meu corpo era muito mais próximo do padrão. Então eu sempre digo que não tem nada a ver com a sua aparência, é realmente uma coisa que é de dentro para fora, né? Esse olhar para dentro. Eu tava um dia pela internet, assim, folheando o Instagram, eu acho que era o Instagram, e me apareceu uma moça inglesa que chama Megan Craig, e ela era uma moça que acabava de se recuperar de uma anorexia. E ela começou a postar fotos do corpo dela pós-anorexia, né? De um corpo que já não era um corpo magro, que era um corpo normal. Eu falo normal porque é um corpo que todo mundo tem, né? A gente acha que não, a gente acha que a atriz que tá lá no filme tem um corpo perfeito, ou a outra mulher, a blogueira, mas ninguém tem um corpo perfeito. Então, quando eu vi que aquela mulher estava se expondo com o próprio corpo natural, normal, sem vergonha, muito feliz, e dizendo de como a busca por um corpo perfeito, na verdade, a fez ficar triste, a afastou dela mesma, né, como eu estava dizendo, foi aí que me despertou. E ela trouxe um termo que é o body positive, que nada mais é do que positividade corporal. E aí eu comecei a pesquisar muito, assim, eu queria muito saber o que era aquilo, o que eu podia fazer para também, né, conseguir alcançar aquela relação de paz, de amor próprio. E aí eu fui em busca, comecei a pesquisar muito, comprei tudo que era livro. E assim, é lógico que isso é uma coisa que não passa só pelo estudo, né, passa pela vivência, da experiência com o próprio corpo. Mas aí todas as leituras, todo o estudo começou a me despertar mesmo essa vontade de olhar para mim e me conhecer. Porque a gente passa boa parte da vida, muitas vezes, buscando um reflexo no espelho que não é o nosso, mas a gente não percebe isso. E aí eu comecei a olhar para mim e a me conhecer e a tentar ver o que eu tinha realmente de defeitos, né, se é que a gente pode chamar assim, e o que eu gostava em mim, porque às vezes eu tenho a sensação de que eu vivi boa parte da minha vida fora do corpo, sabe? Como se meu corpo fosse um e eu fosse outra. E aí eu comecei a pensar que era possível que nós dois, eu e meu corpo, vivêssemos juntos e vivêssemos bem. Foi assim que começou. Eu vivi cerca de 28 anos da minha vida me odiando. Eu não usava short, eu não ia à praia, eu não ia na piscina, que é uma coisa que eu amo fazer. E aí, depois que eu vi a postagem dessa moça, isso me despertou. E foi o início. Quando eu comecei a acompanhar o seu perfil, eu tinha pensado justamente nisso, assim, se, por exemplo, oxalá Deus queira, a pessoa viva 80 anos, ela vai passar, em média, 60 anos botando defeito em si mesmo e se comparando e olhando para o corpo de outras mulheres e, eu não tenho essa barriga, eu não tenho esse braço, eu não tenho essa perna, o meu bumbum não é desse jeito, meu peito não é assim, não é assado. É uma energia gasta de uma forma muito depreciativa, poderia estar sendo usada para outras coisas, ou que não fosse usada para nada, mas que pelo menos a pessoa tivesse um minuto de sossego, né? Porque por mais que às vezes a gente esteja todo mundo bem num determinado lugar, é muito comum a gente, às vezes quando você entra numa loja, se separar 5 minutos para prestar atenção, você vai ouvir assim, não, eu quero a manga mais longa porque eu não gosto do meu braço, não, meu braço é gordo. Não, me vê uma cintura mais alta porque senão minha barriga vai marcar. Não uso saia curta não gosto da minha perna. É um sofrimento dia a dia e isso parece que não cessa nunca, se a gente não para realmente, igual a gente está fazendo aqui agora, com o seu auxílio, para pensar a respeito do que é o nosso corpo, o que é a nossa vida e se a gente quer realmente continuar nesse sofrimento, né, Tamires? Sim, a maioria das mulheres, né, gasta, né, igual você disse aí, boa parte da vida se odiando mesmo. Se a gente for parar para pensar, é ódio, então cultivando ódio todos os dias, né? Existe uma pesquisa que diz que as mulheres têm 8 momentos do dia, né, pelo menos 8 momentos, que ela olha para o espelho e fala que odeia alguma coisa. Então, durante o dia, 8 vezes você vai se depreciar, né? E a troco de quê? A troco de uma imagem que é vendida, né? Que tem um propósito por trás. As empresas, as indústrias de beleza, elas lucram muito. E a gente gasta muito dinheiro, gasta muita energia, né? Tempo. Eu gosto sempre de trazer essa questão do tempo, da energia e do dinheiro, porque parece que assim fica mais real e as pessoas começam a pensar mesmo, sabe?
Se você for fazer todos os procedimentos que tem aí hoje de moda, né? Sobrancelha, não sei do que, unha, não sei do que lá. Se você for contabilizar quanto você gasta por mês, sabe? Uma mulher que, por exemplo, faz uso de todos esses procedimentos, eu não estou julgando, mas realmente é um gasto muito alto de dinheiro que podia ser destinado para uma viagem, por exemplo, que é uma coisa que vai te engrandecer num nível que eu acho que poucas coisas fazem, né? Eu amo viajar. E eu acho que é uma coisa em que a gente se diverte e aprende muita coisa. E muita energia também, né? A gente passa muito tempo pensando sobre isso, a gente quer emagrecer. Muitas vezes a gente acorda e vai deitar com esse pensamento, não sobra espaço na nossa cabeça para outra coisa, para um projeto, para um curso que eu quero fazer, aprender uma outra língua, tocar um instrumento, porque a gente está o dia inteiro pensando em ser mais magras, né? E para nós, não, para o outro. É isso que eu gosto muito de chamar atenção. Eu acho que quando a gente vai fazer qualquer tipo de procedimento, a gente precisa pensar, eu vou fazer porque eu quero ou porque alguém me disse que eu preciso disso, sabe? E é bem por aí, assim, o dia todo sendo gasto com coisas que muitas vezes nem são os seus desejos mais internos. E aí é interessante você falar a respeito disso, porque a gente teve recentemente, não deixa de ser um movimento comercial também, é claro, mas acabou impactando de uma certa forma, não sei se você vai lembrar, a Rihanna, né, fez uma colaboração, assina coleções aí para Fenty Beauty de maquiagem, lançou uma linha de lingeries, e aí no primeiro desfile que ela fez, ela colocou mulheres de verdade, né, não só aquelas modelos de 1,80m, 1,90m, magérrimas, e aí causou uma comoção tão grande de identificação que a Victoria's Secret, que era uma marca de lingerie tradicionalíssima, né, promovia aí desfiles muito bonitos, realmente, muito bem elaborados. Resolveram falar assim, não, a gente vai reposicionar a marca porque a gente entendeu que o mundo hoje não cabe mais isso. É um reflexo isolado. No dia a dia a gente ainda é bombardeada o tempo inteiro por corpos que não são os nossos, e aí não são os nossos no seguinte, às vezes eu, a Tamires e mais a Ana podemos ter o mesmo peso, mas cada uma tem uma constituição física que o peso não quer dizer nada, né? E aí a gente fica o tempo inteiro em busca de uma coisa que não reflete a nossa realidade. Essa angústia ela tem que ser conversada, tem que ser melhor elaborada para a gente conseguir realmente se olhar e falar assim, não, esse daqui é o meu corpo e eu tô ótima com isso. Com certeza, tem muita gente que acha, às vezes, que é um debate muito superficial, né? Porque a gente sai de tudo que está imposto aí de padrão de beleza e continua falando de beleza, né? Mas não é isso, não é um debate superficial, porque ele afeta nossas vidas em todos os âmbitos, né? Quando a gente passa mesmo a nossa existência em busca de um corpo que não é o nosso, muitas vezes a gente deixa de fazer outras coisas. Então, afeta realmente todas, né? Principalmente as mulheres, que sofrem muito mais pressão estética do que os homens. Então, isso afeta todos os campos da nossa vida. Por isso que eu acho que a gente precisa mesmo falar sobre isso, ouvir as mulheres, né? Quando eu mudei meu Instagram, a minha intenção não era ficar postando foto de calcinha e sutiã para ficar ganhando elogio, não, sabe? Eu queria que as mulheres me enxergassem como uma mulher igual a elas. Então, se eu posso ficar de calcinha e sutiã numa foto e me sentir totalmente confortável com isso, todas as mulheres podem, né? Então, é bem por aí. E como você tinha citado logo no início, você ama piscina, enfim. N pessoas que estão nos ouvindo agora se privam. Eu estava lendo um relato mais cedo de uma moça que ficou 4 anos sem ir à praia. Foi o período entre a gestação, a gravidez, criança, bebê, porque foi um período que ela engordou. Era uma coisa que ela amava fazer, mas ela se proibiu porque ela ficava com vergonha de colocar um biquíni na frente dos outros e os outros verem que a barriga dela já não era aquela barriga chapada. Na verdade, quando a gente verbaliza isso, parece até loucura, né, Tamires? Você deixar de algo simples, é tomar um banho de mar, porque você não quer que a pessoa veja a sua barriga. Fica realmente assim, fora completamente da realidade e da sanidade, né? Parece mesmo loucura, como se as pessoas fossem parar tudo que elas estão fazendo na praia para ficar olhando para nossa bunda, né? Ninguém vai fazer isso, as pessoas estão vivendo as próprias vidas, então elas não estão... A gente pensa, né, que elas estão o tempo todo nos julgando, e algumas estão julgando mesmo, mas nem todas estão fazendo isso o tempo todo, e o julgamento das pessoas não muda a nossa vida em absolutamente nada.
E daí, se alguém falar que a minha bunda é cheia de celulite ou que eu tô gorda, que diferença que isso faz pra mim? Sabe, que diferença real que isso tem na minha vida? Isso, e não ficar refém dessa opinião do outro o tempo inteiro, porque senão, vamos até puxar um pouquinho no contexto histórico, né? Se a gente pegar aí épocas renascentistas ou períodos um pouco mais para trás, a gente via que o padrão de beleza dito, né, da sociedade eram mulheres cheias de curvas. Aí você pega, por exemplo, anos 60, né, a top model da época era a Twiggy, magérrima, mignon. Aí depois, anos 90, já são as Ubermodel, que são aquelas mulheres de 1,80 m e tanto, né, do corpo. Ou seja, se você for ficar condicionando o seu corpo, e cada ano tem algo diferente, a esse modismo, você perde a saúde, não só a sua saúde física, você perde sua saúde emocional, como você citou, você perde dinheiro, você perde tempo que você poderia estar investindo em qualidade de vida realmente, porque não tem fundo, né? Nunca esse agradar o outro e ficar se baseando nessa opinião externa, e embora às vezes também, Tamires, eu queria que você falasse um pouco disso, eu percebo que as meninas em especial são muito condicionadas, a gente parece que não sabe fazer outro elogio para as crianças meninas que não sejam, ai, que linda que você tá, né? Os meninos, você vê, você tá forte, você tá rápido, você tá esperto. As meninas, eu percebo que existe esse condicionamento da beleza mesmo, né? De ser eu vou usar um termo que eu odeio, mas enfim, de ser a princesinha, né? Encaixada já ali dentro daquele moldezinho. Com certeza, porque esses padrões, né, você mesma disse, eles mudam de tempos em tempos, né? A mulher gorda já foi ovacionada, e hoje essa extrema magreza, né, que essa magreza, só para contextualizar um pouquinho, ela diz muito sobre controle, né? Então, quando uma mulher é gorda ou tem um corpo fora do padrão, a sociedade pensa que aquela mulher não tem controle. E quando a mulher é magérrima, quer dizer, ela se controla, porque mesmo com uma oferta muito grande de alimentos que a gente tem hoje, a gente sabe que nem todas as pessoas têm acesso, mas a oferta é grande e mesmo assim as mulheres ainda se privam de comer. Então, isso é muito controle, né? E o trunfo da mulher é ser bonita. Não interessa se você é super inteligente ou se você é fera em algum esporte. Hoje mesmo eu compartilhei uma postagem, eu esqueci o nome da ginasta. Ela disse que... Você lembra o nome dela? Então, é a ginasta americana Simone Biles, né? Ela disse que mesmo com todos os troféus que ela já ganhou, com todas as competições que ela já ganhou, as pessoas insistem em criticar a aparência dela. Então, não importa o quanto ela seja uma ótima ginasta, as pessoas ainda vão focar na aparência. E com as crianças é assim, porque uma mulher bonita, né, na nossa sociedade, é uma mulher que ela tem poder. E é o trunfo mesmo dela. Não interessa se ela tem outras habilidades. Então, e os meninos não. Os meninos têm essa possibilidade de explorarem mais quem eles são e explorarem outras habilidades, explorarem as suas capacidades, né, esportivas, intelectuais e de trabalho, e a nós fica reservado só o direito e o dever, na verdade não é nem o direito, o dever de ser bonita. Então, é por isso que desde muito cedo já vem essa elogio, né, para os meninos sempre contemplando outros aspectos da sua personalidade, e para a gente resta só ser bonita. Então pensa uma criança que cresce ouvindo o tempo todo, que linda, e aí ela chega na adolescência e ela não se acha bonita. O quanto de impacto negativo que isso vai ter para ela, porque ela vai falar, e agora? Eu não sou bonita, o que eu preciso fazer para ficar bonita? E aí começa, sabe? Comigo foi assim. E aí começa a dieta restritiva, que você tira da sua cabeça, exercícios físicos exaustivos, um monte de transtorno alimentar e psicológico. A gente sabe que afeta muito mais as mulheres, né? Porque é uma pressão desde muito cedo para que a gente seja bonita. Porque se você não é bonita, você não tem valor. E voltando a respeito desse movimento, Tamires, porque você poderia ter feito esse processo de se buscar, de se conhecer, de olhar para você mesma como você é e gostar e se amar. E isso não pode ser aquele discurso vazio, porque a gente vê muito isso hoje, né, também. Algumas pessoas que só ditam frases e no fim das contas aquilo está totalmente fora do contexto. E aí é bacana, por exemplo, o conteúdo que você gera lá dentro do seu perfil, porque a gente percebe que é algo realmente autêntico. Vamos voltar a pensar
pensar naquela questão de, poxa, fiz isso pra mim. Tem uma frase que diz que tudo aquilo que a gente sente falta no mundo, de repente, é aquilo que a gente pode contribuir. E aí você vem para contribuir, vem para trazer esse conteúdo realmente, né, com propriedade. Você tem sentido já um retorno? Fique fora, né, dessa questão, como você falou antes, de simplesmente alguém que comente lá, linda, até porque a gente sabe que tem muito comentário vazio, na internet como um todo, não tô falando do seu perfil, mas você tem percebido já, você já tem tido algum tipo de relato, de feedback, enfim, me fala a respeito disso. Já recebi muitas mensagens. A minha ideia, quando eu decidi que eu ia mudar, e mesmo antes de mudar eu já fazia esse movimento, postava uma foto aqui e outra ali, foi porque quando eu comecei essa jornada, eu fiz o caminho totalmente sozinha. Eu não tive ninguém para pegar na minha mão e falar, vamos falar sobre isso, vamos entender isso que a gente passa. Eu tinha muitas amigas durante a adolescência, tinha algumas, né, que a gente fazia aquelas dietas malucas e a gente acompanhava as revistas da época, né, Capricho, aquelas coisas todas, Malhação, né, que influenciou muito a forma como a gente se via, e nenhuma delas estava junto comigo nesse processo. Eu fiz esse caminho toda sozinha, busquei muito sozinha. Então eu pensei que seria mais fácil se eu tivesse tido alguém comigo, sabe? Alguém para me ouvir, alguém para conversar, para trocar experiências. E aí foi por isso que eu decidi fazer isso com o meu Instagram, para que outras pessoas que também talvez se sintam sozinhas pudessem ser ouvidas e pudessem conversar com alguém que já passou por isso, né? É lógico que eu sei que aí entra várias, né? Cada pessoa tem seu caminho específico, né? A gente nem tá falando aqui de gordofobia, racismo e outras questões que entram muito nesse debate. Mas eu queria mesmo proporcionar um espaço para outras mulheres conversarem e se sentirem acolhidas. Eu já tenho recebido muitas mensagens de mulheres falando que eu salvei o dia delas, porque quando elas viram a foto, elas pensaram, nossa, meu corpo é desse jeito, e eu morro de vergonha, e olha como ela tá linda. Né, porque eu acho que quando a gente se reconhece em outra mulher, fica muito mais fácil. Então já tem sido muito, muito incrível. Eu sempre deixo muito aberto, eu quero conversar, eu quero continuar conversando. Realmente acho que tem muita gente que tem um discurso muito vazio, que é só para ganhar biscoito lá na foto, mas eu não, eu quero continuar, sabe, essa conversa. E já tem sido muito especial, assim. Da última vez, inclusive, que eu ganhei muitos seguidores, porque eu saí numa página muito grande, né, de movimento Corpo Livre, e eu recebi muitas seguidoras e muitas mulheres. Teve uma mulher que me disse que estava em tempo de fazer uma besteira, porque ela estava tendo um dia péssimo e ela é bulímica. Ela já não sabe mais o que fazer. Então, assim, tá sendo bem profundo. E já os transtornos ou distúrbios, a imagem, né, errada que a gente cria do padrão de corpo traz pra gente, eu percebo que a maioria das pessoas tem dificuldade também, até mesmo de às vezes chegar num psicólogo ou num profissional de orientação, ou que seja um médico, para falar que às vezes tem um problema de anorexia, tem um problema de bulimia. Claro, existem outras questões também, não somente a da comparação, mas pra gente ter uma noção de quão grande é esse controle e esse nosso atado a esses padrões, e que vocês têm vergonha, né, de falar às vezes para uma amiga ou profissional esses incômodos, e que isso está levando a transtornos problemáticos realmente. Então, acredito que o seu trabalho vai engrandecer ainda mais, é de uma utilidade pública realmente incrível para permitir que exista esse diálogo como a gente está tendo aqui hoje, né, na rádio. Com certeza. Eu, quando passei por tudo que eu passei a vida inteira, eu mal sabia o que estava acontecendo comigo, então eu nunca dividi com quase ninguém, nem a minha mãe, nem com a minha mãe eu conversava muito sobre isso. Eu tive uma adolescência muito difícil, né, eu passei por uma fase que eu me odiava muito, eu expressava muito isso, externava muito isso na adolescência, mas eu nunca falei pra minha mãe que era um problema pra mim mesmo, sabe, e tem coisa que eu penso hoje em dia, assim, eu acredito, não tenho nenhum diagnóstico de que eu sofria de disformia de imagem, que é quando você não enxerga a sua imagem como ela realmente é, porque eu era extremamente magra e eu nunca me senti magra, sabe? Eu não vivia como um corpo magro, era muito estranho, assim. Hoje, quando eu paro pra pensar sobre isso, é que eu tenho dimensão de que eu achava que eu era enorme, assim, né? E possivelmente naquela época, se eu tivesse engordado o quanto eu engordei, porque eu tive um processo de engordar também, acho que eu teria surtado. Então, assim, eu acho que é importante a gente conversar, porque esse assunto é muito sério. E mesmo muitos profissionais, né, psicólogos, por exemplo, eles não enxergam esse problema com tanta seriedade. Eu já levei isso pra terapia uma vez e
E a gente não discutiu, sabe? A pessoa fala assim, não, mas você é tão linda, para com isso. E fica por isso mesmo, sabe? Sei, justamente naquele momento que você mais está estendendo a mão para a pessoa te puxar e te dar um alívio, você não encontra porque existe já ali um pensamento pré-concebido, né, a respeito das coisas. Existe um tabu muito grande, né, em se falar sobre isso, assim. Porque para todo mundo tá tudo normal, não, tá tudo normal, você tá linda, não, é assim mesmo, tem que fazer, não pode engordar, porque senão vai ficar doente, né, obesidade é uma coisa e ser gorda é outra, né, não significa que pelo fato de uma pessoa ser gorda, ela é doente, mas é o que a gente ouve a vida inteira, né. Então, às vezes, as pessoas não dão muita vazão para esse sentimento que muitas pessoas têm, acham que é frescura, e aí pode acabar, né, isso pode acabar sendo uma coisa muito maior e muito pior do que realmente era no início, por exemplo, né. Sim. Tamires, infelizmente nosso tempo está esgotando, por isso que assim, por favor, marcar uma segunda participação sua aqui na 94, e eu quero que você diga para os nossos ouvintes como que te acha no Instagram, se você tem intuito também de futuramente produzir conteúdo em outras plataformas, enfim, dê por favor o seu recado. Pois é, outras plataformas ainda não sei, o Eric vive me cobrando isso, ele fica, mulher, você tem que ir pro YouTube, eu não tô muito segura ainda para isso, eu confesso, mas eu tô pensando, tô amadurecendo. Para me achar no Facebook, porque eu não tava usando muito e quero focar no Instagram, então tô por lá. Eu tava até conversando com meu companheiro que meu nome é bem difícil de escrever, então eu vou precisar soletrar para as pessoas me acharem, né? É @TamiresStuart, THAYRISSTUART, tudo junto. Aí podem me procurar lá. Eu tô aberta, eu tô muito disposta a conversar com outras mulheres e levantar outras mulheres enquanto eu me levanto também. E na verdade, eu até tinha acabado de ver algo assim, uma frase, estava assistindo um vídeo do YouTube, que a gente está aqui para levantar uns aos outros, né? O meu dia não vai ser o mesmo completo se eu estiver lá plena, resolvida, realizada, mas tiver alguém do meu lado caído no chão. A gente não pode mais, até essa pandemia é bacana pra gente pensar a respeito de que essa sociedade do um por cima do outro, ela não leva a gente a nada. Prova disso que a gente tá passando todos esses percalços com mais dificuldade do que se a gente conseguisse se colocar no lugar do outro. E o se colocar no lugar do outro até para parar de vender um discurso único de que todo mundo tem que ser igual, tem que ter o mesmo sorriso, o mesmo maxilar, o mesmo nariz, a mesma cintura, o mesmo tamanho de peito, né, Tamires? Com certeza. A gente não faz nada sozinho, né? Eu acho que a sociedade como tá, já deu, né? A pandemia é a prova de que já deu. A gente precisa repensar a forma como a gente vive em sociedade. Perfeito. E aí, para quem não conseguiu anotar o Insta da Tamires Stuart, a gente vai deixar também lá no Story da Rádio 94 FM, no nosso Instagram, para que você possa segui-la, acompanhá-la e trocar realmente aí conhecimento, aprendizagem, que a gente está aqui para isso. Tamires, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar com a gente a sua experiência também um pouco, né, na verdade, da sua vivência. Eu que te agradeço pelo convite, gratidão. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.